todos estejam bem. A gente vai começar a trabalhar, né? O tema que seria trabalhado no dia 27 de fevereiro, quando a gente não teve aula. Então, esse material vai ficar disponível para vocês aqui no Teams e ele vai ser dividido em 2 momentos. Nesse primeiro momento, a gente vai conversar um pouquinho em relação à parte de inspeção anti-morte e no segundo momento a gente comenta sobre os métodos de insensibilização que a gente tem para as diversas espécies, né? Que a gente trabalha como espécies de açougue, tá? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho como que é a organização para a gente conseguir avaliar esses animais antes do procedimento de abate. Então, essa aula tem muita relação com a que a gente viu em relação a fluxograma, né? E quais eram os procedimentos que a gente tem na sequência de manejo pré-abate e abate. Então, agora a gente se dedica unicamente aos métodos de inspeção anti-morte. Como já conversado em outros momentos, essa é uma competência que ela é privativa do médico veterinário. Então, é uma atribuição exclusiva da nossa profissão. Tá? E aí, o ideal é que a gente tenha um procedimento de inspeção sendo feita, de inspeção anti-morte, né? Sendo feita pelo mesmo indivíduo que vai fazer a inspeção no pós-morte. Então, normalmente, os abatedouros só vão ter realmente um médico veterinário fiscal. Mas, por acaso, se a gente tiver uma estrutura maior, onde eu tenha mais de um fiscal trabalhando, né, a gente tem essa organização para que o mesmo que avaliou antes do abate, ele faça também essa avaliação no pós-morte. Porque a gente consegue ter uma correlação muito boa, né, em relação a achados antes e pós-morte, tá? E, a partir daí, tomar uma decisão adequada. Esse procedimento de inspeção anti-morte é uma prática que ela é obrigatória de ser executada. Então, a gente precisa realizar em todos os animais que vão ser abatidos. Majoritariamente, é uma avaliação visual, tá? Então, a gente tem inicialmente, né, quando esses animais chegam à estrutura do abatedouro frigorífico, uma avaliação da parte de documentos. Então, todos os animais, para serem movimentados, eles precisam ter uma guia de trânsito animal. E nessa guia de trânsito vão vir informações também em relação à aplicação de vacinas que são consideradas obrigatórias. Então, avaliação documental. Uma vez que esses animais estão ok em relação aos documentos, eles podem ser descarregados na estrutura dos currais de chegada e seleção. E, a partir daí, a gente procede um procedimento de avaliação do comportamento e aspectos desse animal. E aí, essa avaliação, né, ela é muito visual. Então, a gente vai observar muito esses animais ali como um todo. Havendo a necessidade, é possível a gente conter, né, ou isolar um indivíduo para que seja feito um exame clínico completo, se for o caso. Então, as mesmas práticas que nós teríamos, por exemplo, no exame semiológico de um animal que está numa propriedade, né, que vai ser atendido numa propriedade, numa clínica, a gente poderia executar também na estrutura do abatedouro frigorífico, tá? Então, técnicas de inspeção, palpação, percussão, ausculta, então tudo isso pode ser feito. Não é a prática que é executada individualmente, né? Então, nem todos os animais vão passar por esse processo, só aqueles que de fato apresentem alguma sintomatologia. Então, é possível fazer esse exame clínico para aqueles que forem considerados inaptos para o abate, né? São os animais que são encaminhados para o setor de necrópsia, e aí nesse setor é preciso fazer uma avaliação necroscópica. E também existe a possibilidade de outros procedimentos, né? Como, por exemplo, a colheita de material para fazer um isolamento viral, uma cultura, uma avaliação histopatológica, né? Então, existem também diversas possibilidades, tanto no ante quanto no pós-morte. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês em relação a esse material que a gente está trabalhando para a aula de hoje, é que vocês vão perceber que em muitos slides eu coloquei aqui no rodapé, né, de onde que a gente está tirando essas informações, tá? Então, aqui ó, é uma definição que está lá no artigo 90 do RISPOA. A gente está trabalhando hoje com o RISPOA e com outras 3 legislações. Então, vocês podem se atentar que vai estar discriminado sobre qual legislação base a gente está tendo como referência. Para a inspeção anti-morte, né, que é que o RISPOA vai dizer que a ocasião mais propícia para que a gente execute esse tipo de inspeção deveria ser na primeira hora do período da tarde, considerando que esses animais vão ser abatidos no dia seguinte, né, na manhã do dia seguinte. Então, a gente executa o exame, os animais passam por um período de descanso e, na sequência, a gente tem o procedimento de abate.
E aí, esse procedimento de inspeção antimorte é realizado na estrutura dos currais de chegada e seleção, tá? Se por acaso, né, a realização desse exame antimorte ele tiver um intervalo que seja superior a 24 horas, até o momento do abate, nós precisaríamos repetir esse exame, tá? Então, imaginem que essa avaliação que é feita antemortem, ela teria uma validade ali de 24 horas, entre a execução do exame e o abate. Se por algum motivo eu precisar estender ainda mais esse prazo, eu precisaria repetir o exame nesses animais, né? Considerando que um período superior a 24 horas, podem acontecer a expressão de algum sinal clínico, de alguma sintomatologia. Então, a gente precisaria, de fato, repetir o exame. E aí, como que vai ser realizada essa avaliação antimorte? Então, a gente tem muito um exame visual, né, na maioria dos animais, a gente vai observá-los, e a gente consegue fazer essa observação, tendo como exemplo aqui um abatedouro que trabalha com bovinos, né, onde a gente tem aquela estrutura de passarela, né, uma passarela aqui, nessa região central, onde o médico veterinário e os inspetores conseguem se posicionar e eles vão estar sobre os animais, né, vão conseguir fazer essa observação ali do grupo como um todo. Então, é o que essa médica veterinária está fazendo aqui. Ela está avaliando aqui ó, o grupo de animais, inicialmente em repouso, e a gente pode solicitar que seja estimulada a movimentação desses indivíduos, porque aí na movimentação a gente consegue perceber ali algum que se separa, né, que se isola dos demais, a gente pode perceber algum problema de claudicação, né, alguma outra alteração que chamaria atenção. Então, avalia-se tanto os animais em repouso, como esses animais em movimento. Ó, aqui a gente consegue observar, né, então, um grupo de animais aqui na estrutura do curral, né? Aproveitem para revisar também a questão de instalações, né? Então, lembrem que eu preciso ter um piso, né? Um pavimento aqui, tem que ser um piso que permita a movimentação desses animais sem ter um risco iminente de queda, então tem que ter uma superfície antiderrapante, tem que ter uma estrutura de cerca, né? Uma altura aqui de 2 metros para essa cerca, a gente precisa ter também um coxo, né, um bebedouro, para que esses animais consigam ingerir água durante o tempo que eles ficam aí nesses currais. Aqui a gente consegue observar um grupo um pouquinho menor, tá? Mas prestem atenção também na questão de instalação. E aqui embaixo a gente tem animais que precisaram ser, por exemplo, separados para uma avaliação mais detalhada. Então, você pode utilizar troncos de contenção, bretes, né? Algo que traga segurança tanto para o animal quanto para o médico veterinário que vai executar o exame, como por exemplo aqui, tá? Então, todas as práticas de avaliação semiológicas, mais uma vez, podem ser utilizadas, né? Na imagem aqui a gente vê a aferição da temperatura. O indivíduo que está com hipotermia ou com hipertermia pode fazer com que esse indivíduo tenha um abate diferenciado. Então, eu preciso avaliar, de fato, para tomar a decisão correta de como que vai ser executado o abate daquele animal, né, para a obtenção de carne e de outros produtos, ou se de fato aquele indivíduo não pode ser abatido e precisa ser encaminhado para um descarte e para um exame necroscópico. Né? Então, é nesse momento, né, durante essa inspeção, que essa decisão vai ser tomada. Mais uma vez, médico veterinário posicionado sobre a plataforma central e aqui fazendo a inspeção antimorte. Então, exame visual aqui nos animais que vão ser abatidos, né, no dia seguinte, muito provavelmente. Então, tudo precisa ser documentado. Então, uma vez que aquele grupo de animais foi avaliado, a gente precisa ter uma documentação ali que certifique que, de fato, eles passaram pela inspeção antimorte e estão aptos para serem abatidos, tá? Então, lembrem que tudo precisa estar documentado. Ó, chamo a atenção de vocês para outra coisa. Percebam, né, aquele padrão de vestimenta. Então, sempre que a gente estiver falando de manipuladores, né, de pessoas que vão estar ali trabalhando com alimentos, a gente tem uma obrigatoriedade aqui em relação a essa vestimenta branca ou uma cor bem clara. E para identificar que é médico veterinário, a gente tem a utilização da cruz, né, na lateral tanto da blusa, né, na manga aqui da blusa, também em capacete e em protetor de cabeça, a gente tem uma cruz na cor verde. Tá? Então, a cor verde vai ser ali restrita para o indivíduo médico veterinário inspetor.
Tem os auxiliares de inspeção, que vão ter como representação a cor azul. Então, pela cor, eu consigo saber quem é médico veterinário inspetor, quem é auxiliar de inspeção. Então, durante esse procedimento de inspeção antimorte, inicialmente a avaliação documental do grupo de animais. Nessa avaliação documental, a gente tem que exigir, né, as certificações de que aqueles animais receberam as vacinas que são consideradas vacinas obrigatórias. Então, a gente tem uma certificação dessa sanidade do gado, né, em relação à vacina. Então, por exemplo, a vacinação contra a febre aftosa, né, que a gente sabe que essa obrigatoriedade, ela varia de estado para estado, né? Temos áreas que já são consideradas livres da doença sem a necessidade de vacinar, outras ainda não exigem a vacinação, tá? Então, dependendo do estado, a gente pode ter modificação em relação a esse certificado de sanidade. Então, a gente avalia também o estado sanitário, né, que esses animais chegaram até a estrutura do abatedouro. Quando for o caso, é possível também a gente caracterizar esses animais por grupo ou por lotes. Então, eu posso avaliar peso, raça, categoria, né, sexo. Tudo isso vai gerar dados ali em relação ao perfil dos animais que são abatidos naquele estabelecimento. E durante esse processo de andança pela estrutura dos currais, a gente também observa as condições higiênicas e de conservação que esses currais estão, né? Assim também é a questão de fornecimento de água para esses animais nos bebedouros. A gente vai observar a integridade, se essa água está no nível adequado, se essa água está limpa, né? Então, tudo isso também o médico veterinário avalia. Não só o animal, mas também o ambiente. Diante dessa inspeção antimorte, qualquer indivíduo que a gente considere suspeito, a gente precisa isolar esse animal. Né? Lembram que na aula sobre instalações e equipamentos, nós comentamos sobre os tipos de currais? Tenho 3 classificações: curral de chegada e seleção, curral de matança e curral de observação. Então, quando eu tenho um indivíduo com um caso suspeito, que eu preciso avaliar ele de forma mais detalhada, ou eu preciso manter esse animal por um período maior ali para poder tomar a decisão, a gente vai ter a estrutura do curral de observação para isso, tá? E aí, quando necessário, eu posso isolar um indivíduo que apresente algum sinal clínico, eu posso isolar um grupo, tá? Eu posso isolar um lote. E aí, para onde que esse animal seria encaminhado? Né? Para uma instalação específica para esse fim, que é o curral de observação. Então, aqui esse animal consegue ficar por um período maior, né, em isolamento, e aqui a gente consegue tomar a decisão se ele pode ser abatido para a obtenção de produto alimentício ou se não. Esse animal precisa ser sacrificado e encaminhado para um departamento de necrópsia. Ó, só para a gente reforçar também características em relação a esse tipo de curral, né? Então, também vai ter um pavimento, né, obrigatório, tem um pavimento aqui no piso. A gente tem um cordão sanitário, né, uma barreira sanitária aqui, tá? 50 centímetros de altura, e eu tenho uma cerca a partir disso, né, somando aqui uma altura de 2 metros. A parte superior desse curral precisa ter uma identificação. Essa identificação é feita pintando em vermelho, né, toda essa parte superior, como vocês veem. E é obrigatório também eu ter uma placa indicando que aquele é o curral de observação. E essa vai ser uma área de competência privativa do sistema de inspeção. Tá? Então, é o médico veterinário aqui que toma a decisão de quem entra para esse curral e de quem sai. Tá? Aqui a gente tem o mesmo padrão de caracterização, só que trabalhando com baias. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com pequenos ruminantes ou com suínos, né? Mas vejam que o padrão permanece o mesmo, tá? Em relação à identificação do que é o curral de observação. Quando a gente tem uma avaliação antimorte e diante dessa avaliação antimorte, a gente suspeita que aquele indivíduo possa ter alguma doença infecto-contagiosa, né? E em relação a essas doenças, existem aquelas que têm uma notificação imediata, ou seja, você precisa notificar o órgão competente, seja ele a nível municipal, estadual ou federal. Essa notificação precisa ser feita de forma imediata. E aí, a partir dessa notificação para o Serviço Oficial de Saúde, a gente precisa manter esse animal ou esses animais, né, que são suspeitos, eles precisam ser mantidos ali em isolamento, no curral de observação.
Muitas vezes, para esses casos suspeitos, a gente vai precisar colher material para fazer uma análise complementar, né, fazer uma análise laboratorial. Para isso, vão ter laboratórios de referência, para onde você encaminha essas amostras. Tá? E uma vez que existe a retirada desses animais daquele local, eu preciso proceder ali, né, uma imediata desinfecção. Então, por todos os ambientes por onde esses animais transitaram, a gente precisa fazer uma desinfecção, né, local, né, da área, dos equipamentos que foram utilizados e dos utensílios que possam ter tido contato com esses animais. Exatamente para a gente evitar, né, uma possível transmissão de agente, né, algum agente de caráter infeccioso de um grupo, que eu possa transmitir para os outros animais que também estão ali naquela estrutura do abatedouro. Né? Então, a gente tem esse cuidado também do ponto de vista de saúde pública, né, do ponto de vista sanitário. Muitas dessas doenças infecto-contagiosas tem o caráter zoonótico, então a gente precisa se precaver para que, de fato, aquele possível agente não saia daquele ambiente. Né? Queria abrir um parêntese aqui com vocês agora para a gente comentar em relação às definições que existem para um grupo específico de animais. Então, aqui a gente está trabalhando com as fêmeas gestantes, né? Fêmeas gestantes ou recém-paridas. O que é que a gente precisa proceder em relação a esse grupo? Vejam que aqui eu já coloquei para vocês, no cantinho da tela, a legislação que a gente está tendo como base. Então, vejam que eu vou trazer mais à frente uma definição do artigo 95 do RISPOA, mas aqui no início a gente trata da portaria número 365, tá? Portaria que foi publicada em 2021, que trouxe, dentre outras definições, né, o que a gente precisa proceder e manejar com essas fêmeas. Então, o que é que eu tenho de definição? Para aqueles animais que estão gestantes, e aqui considerem animais das espécies bovinas e bubalinas, tá? Então, se a fêmea estiver nos últimos 10% do período gestacional, esses animais não devem ser nem transportados nem abatidos. E aí, como existe essa palavra não devem, acaba que não existe uma proibição pela legislação. Né? Diz que não devem, mas pode. Tá? De toda forma, contraindica-se o abate desses animais nos últimos 10%. Porque a gente entende que os animais já tiveram uma gestação quase que total, então faz mais sentido você esperar esse animal parir, para você ter o produto dessa gestação, e se for o caso, só depois abater essa fêmea. Tá? Então, nos últimos 10% do período gestacional, esses animais não devem nem sair da propriedade. Então, não devem ser nem transportadas, nem abatidas, tá? De acordo com o artigo 7º da portaria número 365 de 2021. No artigo 95 do RISPOA, também vai tratar em relação a essas fêmeas, só que agora essas que tiveram parto recente ou aborto. E aí, nesse caso, só poderão ser abatidas após, no mínimo, 10 dias, né, contados a partir da data do parto, desde que não sejam portadoras de doenças infecto-contagiosas. A gente sabe que existem algumas doenças, por exemplo, brucelose, que leva a fêmea a abortar. Então, se esse aborto aconteceu por qualquer outro motivo que não seja uma doença infecto-contagiosa, eu poderia esperar esse período de 10 dias e, após isso, poderia encaminhar esse animal para ser abatido, tá? E aí a gente entende que nesses 10 dias, essa fêmea tanto conseguiria se recuperar desse parto e também permitiria que o filhote ingerisse ali nessa primeira alimentação, né, dando uma ênfase à relação do colostro. Então, daria tempo para esse bezerro ingerir o colostro e essa fêmea conseguiria se recuperar do parto para só então ser encaminhada para o abatedor. Tá? Uma atualização que a gente teve da portaria número 365 foi a partir da portaria número 864, de 2023. Então, teve uma atualização em alguns artigos. Dentre esses artigos, a gente teve o que trata sobre as fêmeas gestantes. Então, o que é que foi definido, né? Que são vedados o embarque e o transporte para fins de abate de fêmeas de bovinos e bubalinos gestantes que apresentem sinais de preparação para o parto, exceto, né, quando isso vier a partir de uma recomendação médica veterinária para abater esse animal.
Então, o que é que essa legislação está dizendo? Que se a fêmea já estiver demonstrando sinais de que ela está próxima a parir, ou seja, ela vai estar já no finalzinho desse período gestacional. Então, nesse caso, se ela já está apresentando sinal de que vai parir, é proibido o embarque e o transporte desses animais. E, consequentemente, o abate, tá? E aí, quais são os sinais que a gente consegue perceber? Né? Na verdade, já são definidos nessa legislação. Nessa portaria, ele já vai dizer quais sinais que a gente conseguiria observar no animal que já são indicativos de que o parto está próximo. Primeiro seria a distensão da bacia, que isso vai favorecer ali a passagem, né, do animal, vai estender esse canal do parto. O edema de vulva já é outro sinal, acompanhado pela secreção mucovaginal, e o aumento do úbere decorrente da produção de colostro. Então, se a fêmea já demonstra esses sinais, o abate dela é proibido, tá? Aí eu só chamo a atenção, ó, que nesse caso é vedado. Então, aqui existe uma proibição, tá? Se ela apresentar esses sinais aqui, a gente nem encaminha, nem carrega ela para encaminhar para abate, porque às vezes o parto pode até acontecer durante o transporte. Então, nesse caso aí, a fêmea, de fato, não pode ser abatida. A gente precisaria esperar ela parir e dar ali um prazo de 10 dias, no mínimo, para poder encaminhar essa fêmea para o abate. Se por acaso, né, a gente tiver o abate de uma fêmea e ela esteja gestante, a gente viu que nos últimos 10% não é recomendado, se ela já tiver nos últimos 10% do período gestacional, não é recomendado, mas pode acontecer nesse período e pode acontecer antes, né? Quando esse feto ainda tem um tamanho menor. Às vezes nem se sabe, né? O animal vai encaminhado, às vezes nem sabe que aquela fêmea está prenha. Então, nessa situação, o que é que a gente faria com o filhote, com o feto? A gente vai ter aqui 5 procedimentos, né, que estão relacionados a esse manejo desses fetos. Em todos eles, o final é o mesmo, tá? Em todos eles, esse feto, ele não vai ter nenhum aproveitamento específico. Esse feto vai ser encaminhado para a graxaria, tá? Vai virar produto não comestível. Então, primeiro ponto, os fetos não devem ser removidos do útero antes de 5 minutos após o término da sangria da fêmea. Então, a fêmea vai ser submetida ao procedimento de sangria. Terminou a sangria, eu precisaria ter aí um intervalo de pelo menos 5 minutos para poder remover esse animal do útero. Tá? Isso normalmente é uma coisa que acontece, né? Que relembre aquele fluxograma de abate, até que eu tenha abertura de cavidade, a gente já transcorreu aí alguns minutos. Né? Então, isso tranquilamente acontece. Se um feto maduro e vivo for removido do útero, ele deve ser impedido de inflar seus pulmões e respirar. Então, esse feto, ele de fato vai ter como consequência o óbito. Tá? Todos os fetos devem ser deixados dentro do útero fechado até que de fato estejam mortos. Normalmente esse procedimento já vai acontecer, né? Essa morte já vai ser consequência da sangria da fêmea. Mas a gente ainda assim precisaria esperar um período para poder removê-lo do útero, né? Para de fato ele estar morto. Quando houver a remoção dos tecidos dos fetos, estes não devem ser removidos do útero até pelo menos 15 minutos após o término da sangria da fêmea gestante. Esse aqui seria um caso assim bem específico. Então, por exemplo, é possível desenvolver pesquisa científica com esses fetos. Então, vamos supor que tem uma equipe que está acompanhando ali o abate, né, uma equipe de pesquisadores que está acompanhando esse abate e precisa colher tecidos desse feto. Essa colheita de material, né, essa remoção de tecidos, só poderia ser feita 15 minutos após o período de sangria da fêmea ter terminado. A gente estende ainda mais esse prazo, né? Então, espera-se ali esses 15 minutos para poder fazer a remoção. Mais uma vez, esse prazo aqui ele consegue ser cumprido, né? No fluxograma, ele consegue ser cumprido. E é permitido, por essa portaria, né, a utilização de dispositivo de dardo cativo que tenha um tamanho compatível com o tamanho do crânio do feto, ou um golpe na cabeça desse animal com um instrumento contundente para promover insensibilização e morte, tá? Então, é permitido. Então, coloquem uma coisa em mente. De fato, o destino desse feto vai ser a graxaria.
Então, a gente não tem viabilidade, a gente não tem autorização para utilizar esses fetos para a produção de alimento, isso é proibido. E também não existe a possibilidade de retirada desse animal no ambiente da sala de matança para, por exemplo, encaminhá-la depois para o curral para que outra fêmea, né, o criasse, vamos dizer assim. Essa prática também não existe, tá? Uma vez que a fêmea foi abatida gestante, esse feto vai ter como destino a morte e ele vai ser encaminhado para a graxaria. Outra situação, né, que a gente pode se deparar durante essa realização de inspeção antimorte. Pode acontecer da gente ter a morte acidental de algum animal na estrutura do abatedouro. Então, vamos supor, um animal que estava ali, né, nesse manejo de movimentação e, por acaso, ali teve uma queda, bateu a cabeça contra o piso, contra o chão, né? Isso pode provocar uma lesão que seja irreversível e esse animal tenha como consequência a morte. Por exemplo, né, isso seria um exemplo de morte acidental. Então, foi um acidente, por exemplo, uma queda, que levou esse animal a óbito na estrutura do curral. Se esse animal for imediatamente sangrado, ele pode ter a sua estrutura ali de carne, né, musculatura e carne, encaminhado para um aproveitamento que é chamado de aproveitamento condicional, tá? Depois que realiza essa inspeção pós-morte. Então, como que seria a sequência? Identificou-se que esse animal teve uma morte acidental, e aí visualizou-se o momento dessa morte. Se a gente conseguir sangrá-lo imediatamente, e aí essa sangria pode acontecer no próprio curral, e depois esse animal ser colocado no carrinho de transporte e ser encaminhado para dentro da sala de matança. E aí dentro do salão vão ser executados os procedimentos de esfola, evisceração, retirada de cabeça, segue o fluxo. Após a avaliação pós-morte, se essas estruturas estiverem aptas, elas podem ser encaminhadas para isso que é chamado de aproveitamento condicional. Na prática, aproveitamento condicional é aquilo que vai para a indústria para ser transformado em produto derivado da carne, tá? Esse aproveitamento condicional é um termo que a gente usa, é uma decisão que a gente toma após a realização da inspeção pós-morte. Então, existe uma possibilidade, tá? Mas é bem específico, tá? Artigo 98. Morte acidental nas dependências de estabelecimento, desde que sangrado imediatamente. Construir para vocês aqui um pequeno fluxo em relação a esse procedimento, né, de inspeção antimorte e quais os possíveis destinos. Então, a partir da avaliação antimorte, a gente pode ter duas situações. Posso ter aquele animal que ele foi aprovado para o abate e posso ter um animal que foi reprovado. Aquele que foi aprovado, ele pode seguir para um abate que é chamado de abate normal, que é aquele na qual o animal não tem nenhum tipo de restrição. O animal não tem nenhum sinal clínico, não tem nenhum tipo de lesão, não tem nenhuma alteração. Então, ele segue um fluxo normal. E tem aqueles indivíduos que, mesmo sendo aprovados para o abate, eles vão requerer de um abate diferenciado. E aí isso é chamado de abate de emergência. A gente vai comentar um pouquinho sobre o que é esse abate de emergência, tá? E aqui desse outro lado, a gente tem aqueles indivíduos que foram reprovados dessa inspeção antimorte, ou seja, eles não vão poder gerar produtos comestíveis. Não vai poder dar origem à carne, nem aos miúdos, nem aos produtos de triparia, nada. Significa que esse animal aqui vai ser sacrificado e vai ser descartado. Antes desse descarte ser feito, precisa se proceder o exame necroscópico. Tá? Então, esse aqui é o animal que vai ser sacrificado, faz o exame de necrópsia nele para ver o que ele tinha de alteração e depois vai para um descarte, né? Vai para um forno crematório, por exemplo. Quem são os indivíduos que são candidatos a esse abate de emergência? Então, tomem como base aqui no abate normal, aquele que não tem nenhum tipo de alteração, e abate de emergência, aqueles que têm alguma situação compatível com doença, né? Principalmente sinais de doenças infecto-contagiosas, aquelas que são de notificação imediata. Então, eu vou poder abater alguns desses indivíduos, mas de uma condição separada.
ou aqueles indivíduos que tenham algum tipo de alteração que está levando ele a dor ou sofrimento. Então, animais que estão, por exemplo, agonizantes, animais que sofreram contusão, que sofreram fraturas, que tiveram algum corte ali, estão com processo hemorrágico. Animais que apresentem hipo ou hipertermia. Então, vê, né, a questão da avaliação no antemorte para você conseguir identificar, né, que esse indivíduo está ali no processo de alteração de temperatura. Animais que tenham sinais clínicos neurológicos. Então, todos esses aqui, de acordo com o artigo 105 do RISPOA, eles são indivíduos que precisam ser abatidos de uma forma diferenciada. E aí, esse abate diferenciado, a gente vai chamar de abate de emergência. Então, aqui, ó, vai ser destinado, né, para esse abate de emergência os animais que chegam ao estabelecimento em condições precárias de saúde, impossibilitados ou não de atingirem a dependência de abate por seus próprios meios, e os que foram excluídos do abate normal após a realização da inspeção antemorte. Então, viu-se que, de fato, o animal tinha alguma condição, seja uma condição de doença, seja alguma condição que estava levando ele a dor e a sofrimento ali naquele instante. Tá? Então, para todos esses, a gente faz abate de emergência. Esse abate, que é chamado abate de emergência, ele pode ter duas classificações, né? Duas situações. O primeiro a gente vai chamar de abate de emergência imediato, ou seja, tem que ser feito naquele instante, né? São animais que vão ter prioridade na linha de abate. E aqueles que são de abate de emergência imediato. Então, imediato é o que tem prioridade, imediato é o que vai ficar por último. Ele vai ser abatido em condições diferentes, mas vai ficar por último depois de todo mundo, tá? Então, abate de emergência imediato. São aqueles indivíduos que estão em dor e sofrimento. Então, animais que estão incapacitados de se locomoverem porque sofreram uma contusão ou uma fratura durante o transporte ou durante o desembarque ou estando na estrutura dos currais. Animais acidentados, contundidos, com ou sem fratura e que não apresentem alterações de temperatura ou qualquer outros sinais que os excluam do abate em comum. Então, todos aqueles indivíduos que apresentem algum indicativo de dor ou sofrimento, né, normalmente por algum tipo de acidente ou alguma prática ali durante o transporte, que vai levar a uma contusão, hemorragia, fratura, tá? Abate de emergência imediato. A gente abate esses animais primeiro, né, para acabar logo com a dor e com o sofrimento que eles estão sentindo por alguma dessas situações. E aquele que é chamado de abate de emergência imediato, ou seja, eles vão ficar por último naquele dia de abate. Né? Então, abate de animais doentes deve ser efetuado depois da matança normal. Então, como é que ficaria essa sequência? Eu teria primeiro o abate de emergência imediato, depois vem os animais de abate normal e, por último, abate de emergência imediato. Tá? Vão ficar para o final do dia. Quando não se tratar de doença infecto-contagiosa, poderão ser recolhidos ao curral de observação para tratamento. Existem situações patológicas onde esses animais poderiam sofrer um tratamento para depois serem abatidos. Tá? Isso quando não se tratar de doença infecto-contagiosa. Então, existe essa possibilidade, tá, de executar tratamento nesses animais. Então, aqui a gente teria um bovino, né, que sofreu uma lesão, ó, uma fratura aqui de corno. A gente percebe que o animal tem uma hemorragia aqui associada, né, um quadro hemorrágico. Então, esse seria um candidato para um abate de emergência imediata. Então, ele teria prioridade em relação a todos os outros. Aqui, outra situação, né, a gente percebe o que aparentemente é um processo neoplásico. Então, a gente observa aqui, né, que me parecem ter áreas de hemorragia. E isso certamente está causando ali um incômodo e uma dor nesse paciente. Então, eu poderia também dar uma prioridade para o abate dele.
ele também poderia ser encaminhado para um abate de emergência imediato, tá? Então, seria um dos primeiros a ser abatido. Aqui, outra situação, é um animal que está incapacitado de se locomover por seus próprios meios, ou seja, o animal não consegue andar, não consegue caminhar. Também tem prioridade no abate. Nesse caso específico de animais que têm incapacidade de locomoção, existe a possibilidade de se proceder em sensibilização e sangria na própria estrutura do curral, tá? Então, seria o que vai acontecer aqui, ó. Então, essa é uma pistola de dardo cativo penetrativo, que vai ser utilizada para insensibilização. Na sequência, esse animal ele pode ser sangrado aqui no próprio curral, ou ele pode ser colocado num carrinho e levado para a sala de matança, tá? Então, o fluxo se dá dessas duas formas. O mais comum é já proceder à sangria aqui mesmo. Já faz sangria e já leva o animal para a sala de abate. Isso aqui é um caso, é uma exceção, tá? Isso aqui não é a regra, não. Isso aqui seria exceção para um caso específico na qual o animal não consiga caminhar. Aí a gente tem que proceder, né, uma adaptação para essa sensibilização e sangria. Algumas situações que levariam a um abate de emergência imediata, ou seja, serão os últimos da fila. Então, é normalmente aqueles indivíduos que têm uma doença de caráter infecto-contagioso, né? Então, por uma questão de higiene da própria sala de matança, a gente coloca esse indivíduo por último. Porque se eu coloco esse indivíduo, por exemplo, primeiro, eu posso contaminar, né, os equipamentos, os utensílios, e isso levar a um risco aos animais que viriam depois. Então, como já são indivíduos sabidamente que têm um processo de doença, a gente deixa por último. Indivíduos que têm teste positivo para tuberculose, teste de tuberculinização positivo, ou seja, aquele animal tem o agente. Indivíduos que sejam positivos para brucelose, positivos para febre aftosa, e indivíduos que tenham lesões podais. Essas lesões podais, elas podem ter como diagnóstico diferencial febre aftosa. Então, aqui, para todos esses, eles teriam o abate de emergência considerado imediato. São os últimos do dia, tá? Os últimos da fila. Outra situação aqui de abate de emergência, né? No artigo 107 do RISPOA, ele vai tratar sobre os indivíduos que possuem sinais clínicos neurológicos. E aí, para esses indivíduos, é necessário colher material e enviar para os laboratórios oficiais para que seja feito o diagnóstico. Quando a gente pensa em sinal clínico neurológico, a primeira coisa que vem à mente é a raiva, né? Para diagnóstico de raiva, é exame laboratorial. Eu preciso ter identificação do agente viral, né, para poder chegar à conclusão de que é raiva. A gente pode pensar também em indivíduos que tenham encefalopatia espongiforme bovina, popularmente chamada de doença da vaca louca. Precisa também ter um diagnóstico laboratorial. Então, teve sinal clínico neurológico, obrigatoriamente eu tenho que colher material para ter uma confirmação diagnóstica. Artigo 124 do RISPOA, é obrigatória a remoção, a segregação e a inutilização daquilo que é chamado de materiais especificados de risco, né? MER, tá? Materiais especificados de risco, para encefalopatias espongiformes transmissíveis de todos os ruminantes destinados ao abate. Então, o artigo 124 ele vai dizer que existem alguns materiais que obrigatoriamente vão precisar ser removidos da carcaça, segregados e inutilizados. Eles vão ser destruídos. Isso para todos os animais, tá? Seria uma forma de você evitar que material de animais que não têm sintomatologia, mas que poderiam representar um risco, e por isso são materiais especificados de risco, sejam destruídos. E quando a gente trata especificamente da encefalopatia espongiforme bovina, que é o que está sendo comentado aqui nesse artigo 124, existe uma portaria que vai trazer algumas definições específicas em relação a essa doença. Na prática, o que é que acontece? Para todos esses animais, tá? Para todos esses ruminantes que são abatidos, ruminantes destinados ao abate, eu preciso remover, segregar
e inutilizar materiais especificados de risco. Quem são esses materiais? Encéfalo, olhos, medula espinhal e a porção distal do ilho. Significa que em todos os ruminantes que são abatidos, esses 4 materiais aqui, eles precisam ser retirados da carcaça e inutilizados. Ou seja, eles vão ser destruídos, tá? Para todos os animais. Por quê? Existe o risco de que nesses locais aqui, nesses tecidos, eu possa ter o prion, que é responsável por causar a encefalopatia espongiforme. Então, seria uma forma de você diminuir o risco, né? Então, você já sabe que naquele material é mais propenso de você encontrar o agente, a gente pega e destrói esse material de todos os indivíduos. Não sei se vocês lembram, mas acho que na última aula que nós tivemos em sala, antigamente, na lista de miúdos, o encéfalo estava lá contido, né, chamado de miolas. O encéfalo fazia parte dos miúdos. Atualmente, por conta do risco em relação à encefalopatia espongiforme, a gente precisa descartar esse encéfalo, tá? Então, para os ruminantes, a gente tem esse descarte aqui sendo feito de forma obrigatória. Tá? Nesse caso aqui, ó, dando ênfase para os bovinos. Para aqueles indivíduos que não foram aprovados na inspeção antimorte, seguem para o exame necroscópico. Então, vai ser feito também pelo médico veterinário e por auxiliares. Normalmente são esses auxiliares que vão executar a técnica de necrópsia e o médico veterinário vai fazer a avaliação desses tecidos. É necessário que se tenha uma vestimenta, né, um uniforme ali específico para essa área de necrópsia. Isso vai incluir a utilização de luvas de borracha e de roupa própria, privativa para essa função. Então, a roupa que eu uso para necrópsia não é a mesma que eu vou utilizar para dentro do salão de matança, tá? Ambientes que têm funções diferentes. Então, eu não posso levar a possível contaminação da necrópsia para a sala de abate. Quem são esses indivíduos que normalmente vão ser encaminhados para o exame necroscópico? Animais que já cheguem mortos ao estabelecimento. Então, chegou morto, não dá para a gente ter nenhum aproveitamento. Então, vai para a necrópsia. Lá vai se avaliar o que possivelmente causou a morte daquele indivíduo e depois eu encaminho isso para um forno crematório ou para uma graxaria. Animais que morram nas dependências do estabelecimento. Isso aqui é, por exemplo, no final do dia estava tudo bem, no dia seguinte, quando se chega para trabalhar, percebe-se que tem um animal morto. A gente não sabe que horas que aquela morte aconteceu, nem quais condições. Então também é um candidato que a gente manda para necrópsia. Animais sacrificados por força de doenças infecto-contagiosas, também executo exame necroscópico. O lote de animais no qual se verifique qualquer caso de morte natural, ele só deve ser abatido depois do resultado da necrópsia. Então, cheguei de manhã, estava lá o animal morto. A gente não sabe do que é que ele morreu. Então, eu executo o exame necroscópico naquele indivíduo e o grupo que estava com ele, né, o lote a qual ele fazia parte, só vai ter uma liberação para um abate depois que eu souber por que aquele um morreu. Porque a causa morta daquele um pode ser algo que comprometa os outros indivíduos que estavam naquele mesmo lote. Tá? Então, eu preciso ter, de fato, a execução dessa técnica de necrópsia, desse exame necroscópico, e a elucidação do que é que foi a causa daquela morte, né? O que é que levou aquele indivíduo àquela morte natural. Possível destino desse material que foi encaminhado para a graxaria, ou que foi encaminhado para o setor de necrópsia, é a graxaria. Então, o material tratado, né, foi para a graxaria, ele pode ser aproveitado para a elaboração de subprodutos não comestíveis. Então, pode ir para a fabricação de adubo, fertilizante, normalmente, né? E a pele pode ser também aproveitada. Então, a pele pode ser encaminhada para um tratamento para dar origem ao couro. Aquilo que vem para forno crematório ou autoclave, quando a necrópsia positivar ou deixar suspeita de doença infecto-contagiosa, então, pelo próprio risco sanitário que isso representa, a gente inutiliza aqui utilizando um forno crematório ou uma autoclave. E quando se tratar dessas doenças de caráter infecto-contagioso, a gente precisa lembrar de colher material para poder encaminhar para laboratório em
para laboratório de referência, né? Para diagnóstico em laboratório de referência, tá? Sempre que se tratar de uma suspeita infecto-contagiosa. Então, aqui a gente tem um resumão do que é essa inspeção antimorte e os possíveis destinos que a gente pode ter para esse animal, né, a partir do procedimento de recepção e de avaliação desses indivíduos. Então, uma vez que a gente recebe esses animais e realiza o exame antimorte, se o animal não tiver nenhum sinal clínico, ou seja, no exame visual eu não percebi nada, não tinha nenhuma lesão, não tinha nenhuma manifestação de comportamento, de atitude, não tinha nada que indicasse um comprometimento de saúde, a gente caminha para abate normal. Tá? Quando eu tenho indivíduos com algum sinal clínico, aí já é um indivíduo que ele vai requerer de uma manipulação diferente. Então, teve sinal clínico, eu encaminho para o curral de observação. Então, vou observar, vou avaliar de forma mais detalhada, né? Então, vai passar pela avaliação do médico veterinário inspetor, e a partir dessa avaliação, normalmente são indivíduos que vão para um abate de emergência imediata. Então, pensem aqui um animal que tem sinal clínico indicativo de tuberculose, de febre aftosa, de actinomicose, actinobacilose, mastite, tá? Então, sinais clínicos ali que indiquem algum processo patológico, e normalmente é um processo que está associado com o micro-organismo. Então, esse aqui vai ser o fluxo, vem para um abate de emergência imediato. Indivíduos que cheguem mortos à estrutura do abatedouro, vai ser encaminhado para necrópsia. Aqui não tem muito o que ser feito. Chegou morto, vai para necrópsia. E aqueles que estejam em sofrimento ou incapacidade motora, a gente também vai requerer de uma avaliação, né, mais detalhada desse profissional médico veterinário, e normalmente esses indivíduos aqui vão ser candidatos para o abate de emergência imediata, tá? Então, ambos abate de emergência, mas em tempos diferentes. Então, se formos construir aqui a sequência que eu tenho de eventos, cadê a canetinha? Não sei. Enfim. Se formos construir aqui uma sequência, né? Esse aqui seria, de prioridade, seria o primeiro a ser abatido. Então, primeiro a gente faz abate de emergência imediata. Depois faríamos o abate normal. E, por último, aqueles de abate de emergência imediata. Tá? Esse seria o fluxo. O que é que tivemos como base para a construção dessa aula aqui? Então, algumas definições, né? Trabalhamos com alguns artigos do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, que é o nosso RISPOA, a versão mais recente dele é 2020. Portaria número 365, né? Abordamos aqui alguns aspectos em relação à fêmea gestante, assim como na portaria número 864, né? Que atualizou e acrescentou algumas informações também em relação à fêmea gestante. E a portaria número 651 de 2022 é que trata sobre encefalopatia espongiforme bovina, né? Quais são aqueles materiais que precisam ser segregados e destruídos, tá? Então, isso aqui que vocês têm como referência bibliográfica para essa aula. Isso tudo já está disponível para vocês na pastinha do Teams, certo? Havendo dúvidas em relação a esse primeiro material, a gente consegue sanar isso em sala no nosso próximo momento presencial, tá certo? E eu também fico disponível aqui no Teams. Então, se precisarem, mandem mensagem que a gente vai se falando, tá bom?